Beleza. Aí, gravação iniciada. Que daí eu não esqueço de gravar. Então, pessoal, hoje o que a gente vai ver? Então, na semana passada, a gente entrou na parte de dimensionamento de fundações diretas. Então, a gente fez os primeiros dimensionamentos que eram com sapata, né? E aí, hoje, a gente vai fechar essa parte desses dimensionamentos de sapata. Então, tem ainda 2 para a gente ver. A gente vai compilar eles num exercício só, tá? Então, eu vou produzir um exercício aí com vocês que é relacionado a sapata de divisa e também sapata associada. Então, vai ter os 2 no mesmo ali para a gente já ver tudo de uma vez e fechar com um exercício mais completo, né? Da semana passada ficou o quê? Ficou um exercício, são 2 exercícios menores ali que são de sapata isolada, que é uma sapata sozinha, né? Então, exercícios de dimensionamento relacionado a isso. E aí, hoje, a gente vai ver essa sapata que seria de divisa e ela vai ter uma associação, então vai ser uma sapata com 2 pilares combinados, tá? A gente vai ver os 2 num exercício só. Esse também vai ter um trabalho em cima, então, né, que vai ficar para a semana que vem. Aí a gente vai sempre para vocês conseguirem reproduzir e treinar um pouquinho, tá? Uma coisa que eu peço para vocês em relação aos trabalhos, né, que ainda não mandou, tem até meia-noite para mandar, beleza? E o lance é o seguinte, gente, coloquem o nome de vocês no arquivo, tá? Então, se for mandar PDF, coloca o nome no PDF. E se for possível fazer isso com a foto também, me ajuda muito, tá? Eu consigo corrigir muito mais rápido e consigo lançar as notas muito mais rápido, tá? Então, essas notas que vão entrar do trabalho da semana que vem já são do segundo bimestre, né? A gente já finalizou aí o primeiro. Então, já estamos entrando no segundo, beleza? Daí já vai começar a computá-la para vocês. Então, se vocês puderem, por favor, me auxiliar quanto a isso, né? Aí a gente consegue corrigir bem mais rápido. Uma das coisas, pessoal, que eu estou fazendo, eu corrijo trabalho por trabalho, tá? Eu olho o que vocês estão fazendo, passo a passo, bem certinho, né? Não sei se é uma dúvida geral, se eu vou lá, só abro, vejo por cima e ponho qualquer nota, não é, tá? Eu tô, mesmo a gente estando longe aí, eu tô fazendo uma correção bem minuciosa, para que não fique dúvida, né? De como que é feito o procedimento, sempre bem parecido com o que a gente faz aqui em sala, para vocês conseguirem reproduzir e conhecer, né? Pegar ali para fazer, tá? Além disso, meu povo, o que nós vamos fazer hoje? Depois desse exercício, vamos ter a correção da prova, tá? Então, eu trouxe para vocês o gabarito, né? Uma ideia do que eu usei para corrigir, o que eu usei de base nas questões abertas também, as contas e tudo mais. Para tirar dúvida em relação à nota. Sim, a próxima prova é da Croton. A nossa matéria é blended. Então, a próxima é da Croton. Daí ainda tá com as datas do calendário normal, né? Então vai ficar para junho. Tá? A próxima prova é da Croton. E agora a gente vai ver toda essa parte de dimensionamento, né? A gente vai fechar a unidade 3 na semana que vem com tubulão. E aí a gente entra na unidade 4, que é só a estaca, tá? Dimensionamento de estacas. Então vai ser nessa pegada aí. Beleza? Mais dúvidas? Estão escrevendo lá. Sim, elas são mais teóricas, mas o nosso objetivo aqui é que vocês tenham os 2, né? Então, como vocês não vão ter uma cobrança de exercícios completos e complexos na prova, eu cobro eles em trabalhos para que vocês façam, né? E tenham contato com as contas, assim como a gente fazia em concreto armado, né? E aí, claro, a teoria está sempre sendo abordada, eu sempre faço a parte teórica no começo para que vocês tenham todo esse background aí teórico e não fiquem sem, né? Porque sim, ela é uma prova mais teórica. E sim, eu vou entrar em contato para ver quais são os tópicos que serão cobrados mais próximo da prova, né? Espero que a gente já esteja no presencial aí para eu conseguir auxiliar vocês enquanto a isso. Beleza?
Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai conversar sobre dimensionamento de fundações diretas, rasas. Ainda estamos nas rasas, aí vem a única direta profunda, que é o tubulão, vai ficar para a semana que vem. E aí, quanto falta para lançar de nota? Nada. Do primeiro bimestre, nada. Já foi tudo lançado. Tudo lançado. Falta só o trabalho que é para hoje, que já é para essa aqui. O primeiro trabalho do segundo é o que vai ser entregue hoje até meia-noite. Então, ele vai entrar aí na nota de vocês dessa semana, provavelmente. Tá? Então, vamos iniciar aqui, pessoal. A gente comentou um pouco na semana passada sobre as sapatas associadas ou corridas, que são as sapatas onde a gente tem mais de um pilar, né? Essa sapata vai receber a carga de mais de um pilar, não de um pilar só, como é nas isoladas. E aí, para a gente conseguir encontrar a área da sapata, a gente vai estar trabalhando com o valor de reação, né? O valor que vai juntar qual é a ação que vem dos dois pilares. Então, a gente tem aqui pilar 1, pilar 2. Vamos fazer uma conta ali e utilizar o valor da reação, né, que vai estar ali sendo aí o ponto de centro geométrico dessa sapata associada, dessa sapata corrida, tá? Então, a gente modifica um pouquinho o sistema em relação as sapatas que são isoladas, que a gente tem só um pilar, aí vai ter só aquela carga para levar em consideração. Aqui a gente leva em consideração a carga de todos os pilares. E aí a gente tem o ponto de aplicação dessa carga de reação, que é importante para a gente saber o centro geométrico e conseguir posicionar a sapata da maneira correta. E aí entra o nosso X aqui, que seria essa distância aonde a reação está sendo aplicada. E aí esse valor de X vai ser encontrado utilizando a força do pilar 2, porque a gente está trabalhando em relação ao pilar 1, a gente comentou um pouco mais sobre isso na semana passada, vezes a distância completa, dividido pela reação. Então, é para lembrar quais são, né, os componentes ali que vão estar diferenciando a sapata isolada da sapata que é associada ou corrida. E aí, pessoal, nós vamos entrar agora na sapata que é a mais, não diria complicada, mas mais diferenciada, né? Que é a sapata quando a gente está na divisa. Então, a gente comentou um pouquinho sobre o seu conceito teórico, né? Do que seria uma sapata de divisa. E agora a gente vai entrar nos seus cálculos em si. Então, conseguir dimensionar a sapata de divisa, entender como que ela funciona, tá? Então, a ideia da sapata de divisa é assim, a gente tem um pilar muito próximo da fronteira do nosso terreno e a gente não pode invadir o terreno vizinho com a base da nossa fundação. Isso não é possível, não é permitido, né? A gente não pode invadir. Então, eu tenho que montar uma fundação que consiga suprir a carga daquele pilar de divisa sem ela quebrar, sem eu ter uma excentricidade ali que vai causar uma ruptura no solo ou no elemento de fundação. Então, eu preciso montar uma base diferenciada e aí ela não vai ter o mesmo centro do centro de aplicação de carga. Então, a gente sabe que vem a aplicação de carga bem no meio do pilar, e ela não vai estar centralizado ali exatamente no meio da sapata. A gente vai precisar movimentar essa base para conseguir não invadir o terreno vizinho. Para que eu faça isso, eu acabo criando uma excentricidade, que é esse ezinho aqui, essa excentricidade, que vai ser a diferença de aonde que está sendo aplicada a carga do pilar e aonde que a minha sapata está recebendo essa carga, né? Eu vou ter uma diferença entre esses dois pontos que nas outras sapatas eu não tenho. Para que eu consiga suprir essa carga que vem do pilar sem eu causar, né, um dano estrutural aí para minha fundação, para o meu solo, eu preciso linkar essa sapata de divisa com uma sapata diferente. Então, eu vou linkar ela ou com outra sapata de divisa ou com uma sapata central
isolada normal. E aí eu vou criar uma viga ali entre as duas, essa conexão, ou eu vou associar os dois pilares, a gente já vai ver quando que eu faço essa situação uma ou outra, para que eu consiga suprir essa excentricidade ali e eu não tenho um problema estrutural, tá? Para que eu consiga analisar como que funciona o andamento da sapata de divisa, nós vamos, né, trabalhar com as tensões ali e ver como que é feito o movimento para que essa sapata não tenha movimento, né? Então a gente trabalha com aqueles estados de tensão lá que a gente vê em resistência dos materiais, né? Saudades. Então, se a gente pegar um ponto aqui no pilar 2, na sapata 2, e eu for trabalhar com uma das propriedades de tensão em relação a essa sapata, para que eu consiga encontrar as distâncias que eu preciso, para que eu consiga definir as reações que eu preciso, né, estudar dentro da sapata para chegar no seu dimensionamento final, eu vou trabalhar com momento. Então, eu estou aqui no ponto 2, e aí eu vou trabalhar com os momentos, né, que estão relativos a esse ponto 2. Então, ali é o meu ponto 0. Lembrando que a gente não pode ter momento, a gente não pode ter movimento. Então, as ações e reações, elas têm que se anular. Então, vai ser um somatório do momento nesse ponto, ele tem que ser igual a 0. E aí a gente vai trabalhar como, pessoal? Vai trabalhar, né, analisando essas reações. Então, eu tenho lá a reação que está sendo recebida pela sapata, a sapata está aguentando ali aquele esforço, vai ser o R1, reação da sapata 1, e a distância até o ponto 2 para gerar o momento vai ser L, que é tudo isso aqui, menos o Ezinho, que é a excentricidade. Beleza. E aí eu tenho o esforço aqui, né, que vem do meu pilar 1. Ele também é um esforço que é contrário a essa reação. E aí esse esforço aqui no desenho ele tá V, mas nas contas a gente usa ele como P. É a mesma coisa, tá? É o esforço que está vindo lá do pilar. E a distância que ele está do ponto 2, aqui, desse pilar 2 aqui, é o L completo, tá? Então, um vai ser contrário ao outro, então os seus sinais vão ser contrários. Se eu for trabalhando com essa equação, né, de somatório dos momentos, para que as sapatas não se movimentem, eu consigo definir que essa reação da sapata de divisa, que é um dos pontos que eu quero encontrar para que eu consiga fazer o dimensionamento, é R1 vai ser igual a carga que vem do pilar 1 vezes L, que é a distância completa, dividido por L menos a excentricidade, tá? Então, aqui a gente tem uma primeira equação. Eu vou mostrar para vocês a parte teórica, beleza? Acompanha comigo, e aí a gente vai fazer um exercício para ficar um pouco mais claro, né? Que sempre no exercício fica mais tranquilo, só para mostrar para vocês da onde que está vindo as equações. Vamos lá na segunda parte. Quando eu tenho a minha área, então, eu encontrei a reação que está acontecendo na sapata 1, que é a minha sapata de divisa. O que eu preciso encontrar, além disso, para que eu consiga definir, né, aonde que estão esses espaços, quais que são as dimensões dessa sapata. Eu preciso encontrar a base e a sua largura. Então, eu vou estar trabalhando com esses conceitos, com as fórmulas que vão conseguir chegar para mim na base e na largura da sapata. Para isso, eu vou trabalhar com área. E aí, na área, eu vou usar o 1,1, né, que vem lá da equação da aula passada, vezes qual o valor que eu vou utilizar aqui para a sapata 1. Vou utilizar essa reação 1 que eu encontrei anteriormente, tá? Esse R1 aqui, que está representado aqui, ó, R1. E embaixo eu vou usar a tensão admissível do solo, tá? Tensão admissível, quanto que o meu solo aguenta. Beleza. Através disso aqui, eu consigo encontrar
né, a base e a largura. Então, a gente vai achar várias equações e vai trabalhar com elas e com algumas, como é que eu posso explicar? A gente vai adotar alguns valores para conseguir resolver essas equações e ir testando qual é a melhor maneira, qual é a melhor geometria ali para aquela sapata. Além disso, pessoal, uma das coisas que é diferente na sapata de divisa, né, que a gente está conversando ali desde o começo, é essa excentricidade, essa distância aqui entre a aplicação da carga do pilar e o recebimento ali da carga pela sapata. Então, essa excentricidade, ela vai ser bem importante para que a gente consiga definir essas dimensões da sapata de divisa. Então, a gente precisa encontrar ela também. E ela é definida pela base da sapata que a gente vai encontrar, dividido por 2, menos a dimensão do pilar, dividido por 2, depende de como o pilar está posicionado, tá? Menos F. E esse Fzinho, ele é uma folga de 2,5 centímetros, que é a forma de madeira que apoia os pilares. Então, sempre que aparecer F, ou aparecer esse valor de 2,5, ele está relacionado com a forma de madeira para que a gente consiga fazer a moldagem dos pilares, tá? Isso já apareceu, né, na parte de sapata isolada também. E aí, pessoal, a gente tem algumas equações. Então, temos a equação que nos dá a reação 1 que acontece na sapata. Temos a equação relacionada com a área da sapata, que eu tenho base vezes largura, e eu tenho aqui a relação da carga com a tensão do solo. Tenho a equação que encontra a excentricidade, mas se eu for trabalhar com elas, eu não chego em valores, eu tenho uma indeterminação, eu preciso adotar algum valor para que eu consiga resolver e testar se isso vai funcionar. Senão, eu nunca vou conseguir resolver as equações. Então, o que, que a gente faz? A gente adota um valor para a reação R1, tá? Que é a nossa primeira incógnita lá. Qual o valor que eu adoto normalmente? Eu adoto 20% maior que a carga que vem do pilar 1. Então, adota 1,2 vezes P1. E aí, a fórmula da área da sapata vai ficar exatamente igual, só que utilizando esse valor novo, né? Então, a gente deu alguns nomes novos aí para essas incógnitas para mostrar que eu já adotei um valor para R1, tá? E aí, pessoal, eu vou adotar também o valor de B1, né? Eu vou encontrar esse valor de B1 e aí ele tem que estar dentro dessas condições aqui, tá? Ele tem que estar dentro dessa faixa. Se eu fizer a relação da largura com a base, tem que estar dentro de 1,5 ou menor do que 2,5. Vou mostrar isso no exercício também, vai ficar um pouco mais claro. Aí, pessoal, se a gente tiver... quando a gente tem o valor de B1, né, a gente vai admitir que esse valor de B1 é o valor da minha base, né, a base da minha sapata normal. Esse B'1 aqui, a gente fixa ele, diz que ele vai ser o valor da base normal, e através dele eu consigo encontrar os valores finais aqui, né, que eu precisava obter inicialmente. Então, vou encontrar o R1 real, sem ser aquele que eu adotei no começo, e vou encontrar o valor da excentricidade. Beleza, encontrei esses dois valores. Aí eu vou fazer uma comparação. Se esse valor de R1 aqui for igual ao valor de R1 que eu adotei anteriormente, esse 20%, beleza, eu cheguei no final da minha conta, né? Os valores que eu encontrei ali em relação à dimensão da sapata era aquilo mesmo. Mas se eles forem diferentes, aí eu vou usar, né, o meu valor de B1 e vou encontrar o meu valor de L1. Vou encontrar a largura nova, essa largura diferente aí, utilizando essa equação da área, tá? E aí, se eu não chegar nas condições que eu comentei com vocês antes, se eu não chegar nesse intervalo,
1,5 até no máximo 2,5, eu vou ter que mudar a minha base e fazer o cálculo novamente. Se eu estiver dentro daquele intervalo, tranquilo, tá? Vou mostrar para vocês no exercício como que isso fica, né? Aqui fica um pouco confuso. Beleza, pessoal. Então, isso aqui, essas definições, são objetivos para quê? Para que a gente consiga definir as dimensões da sapata de divisa, tá? Que é essa sapata aqui, ó. Então, a gente precisa da sua largura e da sua base. Então, essas são as equações. Mas, como a gente sabe, né? Para a gente fazer uma sapata de divisa, eu tenho que juntar ela, né, com a próxima sapata, com a sapata mais próxima, tá? Então, a gente tem os cálculos para outra sapata também. Eu tenho que fazer o cálculo completo, né? E aí eu tenho aqui, para a minha sapata S2. E aí entra a parte, galera, da associação, tá? Se ela não for uma sapata associada, se as duas não forem trabalhar como uma só, a de divisa e a próxima, aí eu vou trabalhar S2 como uma sapata isolada, igual ao exercício que vocês fizeram na aula passada. Beleza, faço daquela forma. Mas se as duas estiverem com as bases muito próximas ou quase sobrepostas, aí eu vou trabalhar com a minha segunda sapata como uma sapata associada à primeira, então em conjunto, trabalhando juntas. E aí eu preciso montar a dimensão dela completa, dela inteira, tá? E aí nós temos algumas fórmulas para isso. Então a gente precisa chegar ao quê? Nesses valores de reação que estão relacionados com a sapata 2. E aí a gente vai utilizar a diferença da reação da sapata 1 menos a carga que vem do pilar 1. E aí, através disso, eu vou encontrar a reação da sapata 2, que vai ser a carga que vem do pilar 2, menos essa diferença que eu encontrei, dividido por 2. Então, eu vou começar a encontrar os valores ali de carga para uma sapata só, né? Não para sapatas separadas. E aí, pessoal, eu posso ter um dimensionamento para essa sapata com formato retangular, que é esse formato aqui, quando esses dois pilares, o de divisa e o próximo, são iguais, né? São parecidos, ou essa segunda sapata aqui tem um pilar maior, né? De dimensão, aí eu trabalho com uma sapata retangular, tá? E aí o valor de área vai ser o mesmo, o valor de X é o mesmo, é uma sapata associada, e aí a gente vai encontrar a largura dessa sapata trabalhando com essa aplicação de carga, trabalhando com a dimensão do pilar 1 e com a folga ali para a gente ter o quê? A madeirinha, né? Para conseguir fazer a moldagem desse pilar, tá? Mas eu posso ter uma segunda opção, que seria a sapata trapezoidal. Então, a gente pode trabalhar com esse tipo de fundação quando o meu pilar de divisa for maior do que o próximo pilar a que ele está associado, tá? Por quê? Porque aí a gente reduz a quantidade de material que vai ser utilizado em relação a uma sapata retangular. E aí é um formato interessante para conseguir realizar essa fundação, tá? E aí o que vai mudar aqui, pessoal? Vai mudar como eu encontro essas dimensões, tá? Então eu tenho dimensão aqui A do trapézio, né? A base maior do trapézio, a base menor do trapézio, a altura do trapézio e o valor aqui do centro de gravidade do trapézio. E aí muda as nossas equações em relação ao retangular, né? Que era um pouquinho mais simples. Então vai depender do formato da sapata, que é uma das coisas que a gente comentou na aula passada, né? Do centro de gravidade de cada tipo de elemento geométrico. Isso vai influenciar aqui no momento da sapata. Tá bem confuso? Vamos fazer um exercício para ver se esclarece? Então vamos lá comigo. Dimensione a base da sapata de dois pilares próximos, conforme a figura. Considere a tensão admissível do solo, 500 kN por metro quadrado. Então, essa é a dimensão do solo, a tensão admissível.
Aí nós temos dois pilares. Um pilar de divisa, que é o pilar com dimensões 20 por 40, e a aplicação de carga nele é 1.200 kN. E nós temos um segundo pilar aqui, central, que é um pilar de 20 por 20, aonde chega uma carga de 1.000 kN. A distância entre o centro de gravidade do primeiro pilar e o centro de gravidade do segundo pilar, né, a metade deles ali, é 1,80, tá? É o valor de L que a gente viu ali nas fórmulas. E aí a gente vai começar a trabalhar para encontrar as dimensões e para montar a sapata final, tá? Por enquanto tá tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse comecinho? Ainda não? De boa? Então, vamos começar com os nossos passos, tá? Primeiro, a gente vai conversar sobre a sapata de divisa, que vai estar aqui, né, no pilar 1. Então, primeiro a gente vai falar só sobre o pilar 1. Quando mudar para o pilar 2, eu mostro para vocês, tá? Primeiro a gente vai lidar com o pepino maior, depois a gente vai para o menor, beleza? Vamos lá. Para a sapata de divisa S1, a gente vai encontrar primeiro aquela reação fictícia adotada para a gente poder trabalhar com as equações, senão a gente não vai ter valor nenhum no final. Vai ficar só dançando ali, tendo um monte de incógnita e não conseguindo resolver. Então, eu vou fingir que a minha reação que vai chegar ali na sapata, né, que é a reação R1, vai ser 1,2 vezes o valor que vem do pilar. Então, 1,2 vezes 1.200. 1.440 quilonewtons. Com esse valor, eu vou encontrar a área da minha sapata, tá? A área que eu vou estar utilizando para chegar, né, nas suas dimensões reais. Então, eu vou vir aqui. Área da sapata. Vou usar aqui em cima 1,1, né, que vem lá da fórmula. O 1.440, que é o R1 que eu acabei de encontrar, o R'1 aqui, dividido pela tensão admissível do solo, tá? Que é o 500, né? Que ele falou ali para a gente no enunciado, o nosso solo tem tensão de 500. Isso aqui me dá uma área de sapata de 3,2 metros quadrados, tá? Então, eu tenho uma sapata com essa área. Eu vou trabalhar com essa área para que eu consiga chegar... Opa! Eu vou trabalhar com essa área para que eu consiga chegar nas dimensões, né, da sapata final, dessa sapata de divisa. Para isso, pessoal, eu vou admitir que o meu valor de L, a largura da minha sapata, é igual a 2,5 vezes B. Se vocês lembrarem lá de quando a gente conversou ali no começo, o nosso intervalo da relação entre a largura e a base de uma sapata de divisa tem que ficar entre 1,5 e 2,5. Então, eu vou pegar o 2,5, que é o maior extremo ali, porque nessa situação a gente tem a menor excentricidade possível dentro da sapata, né? Quanto menor a excentricidade, é melhor, porque a distância entre os dois centros geométricos ali vai ser menor. Então, isso facilita, né, na aplicação de carga, no transpasse de uma carga, da carga do pilar para o elemento. Então, a gente sempre tenta trabalhar com essa condição ou mais próximo disso. Então, a gente vai admitir que o meu L vai ser igual a 2,5B. Se eu vier para cá, a minha área é 3,2. O meu B é o que eu quero encontrar. O meu L vai ser 2,5B. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou ter 2,5 B1 ao quadrado, igual a 3,2, que é a área que eu encontrei. Logo, o meu B1 vai ser a raiz, né, dessa divisão, 3,2 dividido por 2,5, que vai dar, né, o resultado 1,13, ou, se eu estou levando para valores
que sejam realizáveis em campo, né, executáveis, eu vou para o múltiplo de 5 mais próximo, aqui no caso o 1,15, tá? Por enquanto eu estou só o quê? Encontrando as dimensões e aí eu vou ver se elas vão funcionar ou não, tá? Eu vou testar. Aqui, por enquanto, tranquilo. Dúvidas? Tranquilo por enquanto? Tá, então o que eu tenho aqui? R'1, a primeira área da minha sapata. Opa. A área da minha sapata, encontrei a base da minha sapata 1,15. Eu não sei se essa base ainda funciona, eu vou testar ela. E aí eu venho para a sequência aqui. Se o meu valor de 1,15 vai ser o meu B por enquanto, eu vou usar ele para que eu encontre a excentricidade. Então, vou lá na fórmula da excentricidade, vou colocar 1,15, que é o meu B, dividido por 2, menos a dimensão do pilar, dividido por 2. Qual das dimensões? Depende de como o pilar está colocado. Qual é essa dimensão? A menor, 20 centímetros. Então, eu vou usar aqui esse valor, né, o 20 centímetros. 0,20 dividido por 2, menos a folga. A folga é o 2,5 lá da madeirinha para que a gente consiga realizar a moldagem do pilar, tá? 0,025. Realizando essa conta, a minha excentricidade é 0,45 metros. Beleza. Além disso, agora que eu tenho um valor de base, que é o meu 1,15, eu vou utilizar o valor de excentricidade que eu encontrei também, para chegar na minha reação real, na reação, né, que eu queria lá no começo, que eu só adotei um valor aleatório, tá? Aleatório não, né? O 20% lá a mais. Então, eu vou chegar no valor real aqui. Então, eu venho para a fórmula. P1, 1.200, que é a carga que vem do pilar 1. A distância entre a média ali dos dois pilares, né, o centro dos dois pilares, 1,8. Aqui embaixo, 1,8 de novo, menos a excentricidade que eu encontrei, que é o 0,45. E aí eu vou ter um R1 de 1.600 kN, tá? Guarda esse valor. Vamos para o próximo. Como o valor de R1, esse 1.600, é diferente do valor de R'1, que eu pensei lá no começo, lá no final, eu vou encontrar o meu valor de L e vou ver se ele cabe dentro das condições lá que a gente trabalhou para a geometria da sapata de divisa. Então, eu venho encontrar o meu valor de L. Eu vou pegar a fórmula da área e vou isolar a minha largura do pilar. Vou usar 1,1. Agora é o valor de R1 real que eu estou utilizando, eu acabei de encontrar. 1.600 kN. Vou dividir pelo 500, que é a tensão admissível do solo, e passa dividindo o quê? A minha base, ou 1,15 aqui. E aí, para a largura dessa base, eu vou encontrar o valor de 3,06 metros. Se eu for para o múltiplo de 5 mais próximo, para que fique executável, eu vou para 3,10 metros, tá? Aí, beleza, eu tenho uma largura, né, da minha base, da minha sapata, e uma base da minha sapata. Eu vou ver se esses dois valores combinados, se eles estão dentro das condições para que a geometria da sapata de divisa funcione, tá? E aí eu venho aqui, 3,10 dividido por 1,15, tem que estar entre 1,5 e 2,5. Passou. Passou, foi para 2,7. Então não vai funcionar. Eu vou ter que fazer o quê? Adotar outro valor de L, começar as dimensões novamente. Então aqui não está ok. Eu tenho que estar abaixo do 2,5. Aí eu entro lá. Vocês lembram que eu tinha adotado o valor de L igual a 2,5B,
Tá, beleza. Agora a gente vai mudar e vai adotar o valor de L igual a 2 vezes B. Vai vir um pouquinho, né, para baixo ali dentro daquele intervalo para testar o que vai funcionar. Fica mais fácil se a gente for para valores inteiros, tá? Posso trabalhar com o intervalo e vir descendo e testando um por um? Posso, mas os valores inteiros facilitam nas contas, então a gente acaba trabalhando com os valores inteiros. Beleza, vou fazer o mesmo procedimento. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Vou fazer o mesmo procedimento, então vou lá. Vou encontrar agora, com a mesma área que eu tinha lá, que era o 3,2, a área da minha sapata, vou encontrar um novo valor de B. Então, vou colocar aqui no lugar de L, não é mais 2,5B, agora é 2 vezes B. E aí eu encontro que 2B ao quadrado vai ser 3,2. Eu passo isso dividindo, tiro a raiz desse valor, eu vou ter um B novo de 1,26. Se eu for para um múltiplo de 5 mais próximo, 1,30, tá? Sempre a gente vai aumentando, né, pessoal? Quando a gente está trabalhando com elemento estrutural, tá? Então, 1,30 metros. Antes a gente tinha uma base de 1,15, não funcionou. Agora a gente está trabalhando com 1,30. De novo, esse valor de B eu vou utilizar para encontrar a excentricidade e para encontrar a minha reação real da sapata, né, S1. Então, eu venho e refaço a conta da excentricidade com o meu valor de B novo, 1,30 dividido por 2. O meu tamanho do pilar ficou o mesmo, 20 centímetros, né, 0,20 dividido por 2, menos a folga, que é a madeira lá, né, para que a gente consiga moldar o nosso pilar. 0,025. E aí eu tenho uma excentricidade nova de 0,525 metros. E aí eu venho com essa excentricidade para encontrar o valor da reação que essa sapata está recebendo ali, a sapata de divisa. Então eu venho lá, 1.200 vezes 1,8, que é a distância ali entre o centro dos dois pilares, dividido por 1,8 menos 0,525. Eu tenho um valor novo de reação da sapata de divisa, 1.694 quilonewtons, tá? Então mudou um pouquinho os meus valores. Encontrei esses valores, eu vou testar, né, para que eu consiga encontrar o meu valor de L e veja se essa nova geometria da sapata sim funciona. Então, o meu R'1 continua 1.440. O meu novo valor de R1 é o 1.694. Eles ainda são diferentes. Então, eu vou encontrar o valor da largura por aqui. Largura 1,1 vezes o meu valor de R1 novo, 1.694, dividido pela tensão admissível do solo, vezes 1,30, que é a minha nova base, que eu acabei de encontrar. Se eu fizer essa divisão, eu vou ter um valor de 2,87 metros. Se eu levar para o múltiplo de 5, eu vou para uma base, uma largura de 2,90 metros. E aí eu tenho valores novos, então, de largura e de base dessa sapata de divisa. O que eu vou fazer? Ver se está encaixando dentro das condições econômicas. Então, tá lá, 2,90 metros dividido pelo 1,30, que é a base. Deu 2,23. Isso é menor do que 2,5. Então, eu estou dentro das condições, eu posso usar essa geometria para minha sapata. E aí, pessoal, como que ficou? Ah, não, eu vou partir para a segunda agora. Por enquanto, tranquilo. Dúvidas nessa primeira etapa da sapata de divisa? Todos os 36 entenderam tudo?
Aproveitem e perguntar, meu povo. Não, tranquilos? Tá, o que eu estava fazendo até agora? Onde que a gente está? Em qual pé que está o exercício? A gente está trabalhando só com a sapata daqui, ó. A sapata de divisa, essa dimensão. Agora, depois que a gente encontrou as dimensões da sapata de divisa, a gente vai trabalhar com a sapata que está associada a ela, que está junto ali, né, fazendo essa junção para que a sapata de divisa consiga passar as suas cargas do pilar para o solo adequadamente, sem ter problema. Então, a gente tem que ter essa ligação com outra sapata. Então, eu vou fazer as dimensões dessa sapata aqui. Vou encontrar as dimensões para ela. Vou encontrar aqui. Então, eu vou trabalhar com ela aqui, ó. A diferença, né? A diferença entre as cargas vai ser o R1, que é o 1694, é o último R1 que eu achei para achar a geometria final da sapata de divisa, menos o 1200, que era o que estava vindo do pilar. Então, a gente tem uma variação ali entre valores de carga, né? Essa variação é o 494 kN. Com essa variação, eu consigo encontrar a reação para a segunda sapata que está linkada com a sapata de divisa. Essa segunda reação aqui que eu vou utilizar para encontrar a área e a sua geometria. Então, eu venho para cá. 1000, que é a carga que está vindo do pilar 2, que está na segunda sapata, e aí menos essa diferença, né, da sapata 1, né, que está vindo ali para mim, 494, dividido por 2. Então, eu estou recebendo de reação na sapata 2, comparando a carga que vem do pilar 2 com a carga remanescente lá que está vindo da sapata 1, que é de divisa, que é estranho, que precisa de ajuda, estou recebendo 753 kN. É com esse valor que eu vou trabalhar para encontrar a área da geometria dessa sapata, né, que está ali conectada com a sapata de divisa. Então, eu vou lá para a área dessa sapata, 1,1 vezes esse valor de carga que está sendo recebido pela sapata, 753, dividido pela tensão admissível do meu solo, quanto que meu solo aguenta, 1,66 metros quadrados. Essa é a área da segunda sapata que está linkada com a sapata de divisa. Para que fique mais simples de eu montar a sua geometria e considerando que eu tenho um pilar de 20 por 20, tá? Que é o pilar 2. Olha aqui o pilar 2, 20 por 20. Eu vou admitir que a minha sapata aqui, a sapata 2, vai ser quadrada, né? Vai ficar mais fácil de eu realizar os cálculos, tá? Então, a gente vai analisar ela como uma sapata quadrada. E aí, eu vou determinar qual é a sua base, a sua largura ali da sapata quadrada. Então, eu vou lá. A área da sapata é 1,66. Para uma sapata quadrada, vai ser base vezes base, porque os valores são iguais. Então, é base ao quadrado. Se eu tiro a raiz disso, eu consigo um valor de base de 1,29 metros. Eu elevando para o meu múltiplo de 5 mais próximo, eu fico com uma sapata de 1,30, tá? E aí, pessoal, aqui está o desenho para vocês visualizarem a formação das duas sapatas, tá? Então, eu tenho a sapata de divisa, nós temos uma largura, que foi a última que a gente encontrou, de 2,90 metros, e eu tenho aqui uma base de 1,30. E olha a excentricidade aqui, ó. Ela parte do meio do pilar, da onde está a carga do pilar, até o meio da sapata, onde está o centro de gravidade da minha sapata. Essa diferença, essa excentricidade, a gente encontrou, é 0,525 metros, tá? E a segunda sapata aqui, a sapata S2, vai ter
uma base e uma largura que vão ser iguais, porque ela é quadrada, e os valores são 1,30 por 1,30, tá? Esse é o desenho final que eu queria mostrar para vocês. Aqui, tranquilo? Deu para entender qual que é o esquema de encontrar a geometria das sapatas, como que funciona? De boa? Aí você olha para mim e fala, professor, então acabou. Não, diga. É direto no chão. Essa é uma fundação rasa direta. A base dela está conectada com o chão. Estaca vai ser na próxima unidade. Beleza? É a própria sapata que vai passar a carga para o solo. Muda um pouco, muda. Porque aí, quando a gente está falando de estaca, a gente vai ter o atrito lateral que vai fazer parte da conta. Aqui, o que passa, o que a gente precisa cuidar é com o tamanho da base. Na estaca, o comprimento vai entrar na conta também, né? Ele vai ser bem importante para fazer a passagem das cargas para o solo. São conexões com o solo diferentes. Aqui o que interessa para a gente é o tamanho da base. Se o tamanho da base está aguentando a tensão admissível do solo, está aguentando a carga, tranquilo. Na estaca, a gente precisa do comprimento. Entendi. É com estaca? Ou é bloco, mas estaca? Entendi. A estaca, a gente vai entrar nela, nos cálculos de dimensionamento dela, na unidade 4. Se você quiser dar uma olhadinha na unidade 4, talvez tenha alguma coisa que te dê uma luz, né? Antes da gente ver ele detalhado aqui na sala. Beleza? Joia. Galera, então aqui fecharia o exercício. Ah, beleza, eu tenho a sapata de divisa, eu tenho a sapata que está linkada ali com a de divisa para conseguir receber essa diferença de reação. Fechou, tá lindo, perfeito. Não! O que a gente tem que fazer? Tem que analisar se essas sapatas elas estão com uma distância entre elas que seja legal, que seja uma distância tranquila, se elas não estão sobrepostas. Se as bases delas estiverem sobrepostas, aí a gente vai trabalhar com uma sapata associada, a gente vai transformar as duas numa sapata só, tá? Mas como se elas estiverem com uma distância tranquila entre as duas, aí eu não tenho problema, elas podem trabalhar separadas, como a gente está fazendo aqui, e eu vou ter só uma viga linkando ali no meio, mas elas vão estar com bases separadas. Então a gente vai ver se tem essa sobreposição ou não. Como que eu vejo essa sobreposição ou não? Eu vou trabalhar com as suas distâncias. O nosso objetivo é encontrar esse valor aqui, a distância entre a extremidade da base de uma e da base de outra, se tiver distância, né? Para ver se elas têm uma distância ou não. Qual distância, professora, que eu preciso ter entre as sapatas? A gente viu na parte teórica lá, eu tenho que ter mais do que 10 centímetros de distância entre as duas, tá? Mais do que 10 centímetros, para que seja viável ter essa distância e que elas consigam trabalhar ali, né, passando as cargas para o solo sem ter uma sobreposição de esforços e tudo mais,
no nosso solo. Se eu tiver uma distância ali menor do que 10 centímetros, aí eu já não posso trabalhar. O ideal é que eu associe as duas para que elas virem um elemento só. Então, a gente vai verificar essa sobreposição. Como que eu faço isso? Eu vou encontrar esse valor aqui, ó, que eu mostrei para vocês. E aí eu vou fazer o quê? Vou diminuindo tudo que eu conheço até que fique só essa incógnita, que é o que eu não conheço, né, de distância. Então, acompanha comigo lá. Tudo isso aqui, do meio desse pilar até o meio do outro pilar, é 1,80. Se eu pegar daqui para cá, pessoal, o que está faltando aqui? Meio pilar 1, tá? Meio pilar 1, que vai ser 0,2 é tudo. Então, metade vai ser 0,1. E o que eu coloco para cá, que eu tenho que ter, mesmo que eu esteja bem na fronteira ali, né? Para que eu realize a base da minha sapata, para que eu faça a moldagem do meu pilar da forma adequada. Eu preciso daquela folguinha da madeira, tá? Então, eu conto a folguinha da madeira aqui também, 2,5 centímetros. Então, se eu contar da divisa até onde eu conheço, que é o centro do segundo pilar, essa soma vai me dar 1,925 m, tá? Esse valor aqui. Beleza, tudo isso eu vou tirando, né, o que eu já conheço para eu chegar nisso aqui. O que eu já conheço? Tudo isso aqui, da divisa até essa parte aqui, é 1,30. É a base da primeira sapata. É essa parte aqui, ó, 1,30. E daqui para cá, o que eu tenho? Eu tenho também a base da minha segunda sapata, que é 1,30, mas eu tenho só metade, porque eu estou no meio do pilar, né? Ela é uma sapata quadrada, uma sapata de um pilar sozinho, então ela está bem no meio, no mesmo centro geométrico ali do pilar. Então eu vou tirar metade dessa sapata, 1,30 dividido por 2. Se eu fizer essa conta, eu vou ter um valor negativo. Eu vou ter valor menos 0,025 metros. O que quer dizer que as duas sapatas estão sobrepostas, essas duas bases, uma e a outra aqui, em 2,5 centímetros. Então, elas não têm distanciamento. Se eu tivesse distanciamento, eu teria que ter mais do que 10 centímetros de distanciamento para que eu tivesse uma distância segura para que elas trabalhassem como fundações isoladas, tá? Se eu não tenho essa distância, se eu tenho 5 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros, eu trabalho como juntas. Eu tenho que ter mais do que 10 centímetros de distância entre elas para que elas sejam isoladas. Tá? Eu não tenho essa distância, então elas estão sobrepostas, estão trabalhando juntos. Não entendi. Por 1,925. Isso, 1,925 é tudo isso aqui. Daí a nossa ideia é encontrar essa distância, tá? Não sei se eu entendi a pergunta. Se a gente fizer essas contas, a gente vai ver que as sapatas, na real, estão sobrepostas. E aí, como elas estão sobrepostas, pessoal, o ideal é que a gente faça uma sapata só. Junte ela, né, numa sapata associada. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar essas sapatas que estavam trabalhando isoladas e vai associar elas e transformar elas numa só, tá? E aí nós vamos fazer esses cálculos como uma sapata associada que é de divisa, que tem uma sapata de divisa. Então, nós vamos ter lá pilar 1 e pilar 2, né? Pilar 1 e pilar 2, sendo que o pilar 1 é maior do que o pilar 2. Então, é interessante que a gente trabalhe com com a nossa geometria da sapata associada em um trapézio, tá? Para que a gente economize material ao invés de fazer um retângulo completo, beleza? E aí a gente vai trabalhar com o trapézio. Então, vamos lá.
Primeiro eu vou encontrar a reação entre as duas, né? Que é o que eu preciso encontrar quando eu estou associando as cargas de dois pilares. Então eu venho lá. Pilar 1, carga 1.200. Pilar 2, carga 1.000. Soma as duas, a minha reação é 2.200 quilonewtons. Joia! Aí eu vou encontrar a área da minha sapata inteira, dessa sapata grandona associada, e vou encontrar o ponto de aplicação dessa reação, que é o valor de x, que está aqui. Então, vou achar a minha área primeiro, 1,1 vezes essa reação que eu acabei de encontrar, 2.200, dividido pela tensão admissível desse solo, 500, tá? 500 quilonewtons por metro quadrado. E aí eu tenho uma área da minha sapata que vai aguentar essa reação, uma sapata só, dentro da tensão que esse solo aguenta, que é o 500, de 4,84 metros quadrados. E aí eu encontro o ponto de aplicação dessa reação. Então eu venho lá, ponto de aplicação vai ser a carga do pilar 2, que é 1.000, vezes a distância entre os dois centros, o centro do pilar 1 e do pilar 2, que é 1,80, dividido por 2.200. E aí eu tenho um ponto de aplicação dessa carga, 0,82 metros, tá? Esse é o meu valor, aonde essa reação vai estar sendo aplicada numa sapata única. Beleza, agora que eu encontrei o ponto de aplicação e a carga, eu preciso encontrar a área, né? As dimensões dessa sapata final, dessa sapata completa. Então, acompanha aqui comigo. Como a gente tem um trapézio, nós temos três dimensões principais. A altura do trapézio, a base maior do trapézio e a base menor do trapézio. Então, altura H, base menor, base maior A e base menor B, tá? Então, para a altura do trapézio, a gente vai achar a altura que é necessária. A gente não vai usar concreto a mais ali, porque eu não quero estar desperdiçando material. Então, vou usar o que eu realmente preciso. Então, o que eu preciso realmente? Eu preciso ter, desse lado aqui, o espacinho para eu pôr a madeira da forma, 0,025. Aí eu preciso ter aqui o meu 0,20. Peraí. Ah, tá. Eu preciso ter aqui metade do meu pilar, que é de 20 centímetros, dividido por 2, 0,20 por 2, essa lateralzinha aqui, mais 1,80, que é tudo, até chegar no centro do outro pilar. Aí eu somo mais o outro centro que está faltando, 0,20 dividido por 2, que é esse outro centrinho aqui que faltou, mais a outra madeirinha lá no outro pilar 2, que eu também preciso para moldar esse pilar também. Então, se vocês lembram, anteriormente a gente tinha uma sapata de divisa e uma sapata central grande para o pilar 2. Agora que eu estou associando, a minha carga vai estar concentrada no centro de gravidade do trapézio. Então, eu não preciso mais ter ela toda centralizada no pilar 2. Eu posso trazer ela centralizada aqui, no centro do trapézio. Então, o que eu só preciso para conseguir montar o meu trapézio é ter a madeirinha do pilar lá na outra extremidade também, tá? E aí eu chego numa altura do trapézio de 2,05 metros. Aqui nessa parte ficou tranquilo? Deu para entender? Por enquanto, tranquilo. Então, eu encontrei a minha altura H. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês vão mandando lá, ou, né, ou abre o microfone, que às vezes eu não consigo ver. Eu vou passando para frente e vocês
perdem o fio, né? Pode mandar, se ficou dúvida para trás, eu volto, tá? Não tem problema. Beleza. Encontrei a minha dimensão H que eu preciso para montar o meu trapézio. O que eu preciso ainda para que eu consiga encontrar a área da base maior e a área da base menor dessa sapata trapezoidal? Eu preciso do meu centro de gravidade. O centro de gravidade do trapézio, tá? A gente está trabalhando com um formato geométrico diferente. Então, a gente vai encontrar o centro de gravidade desse formato geométrico, tá? Para que eu encontre esse centro, eu vou utilizar o valor de x, que é o valor da aplicação da carga que eu encontrei anteriormente ali, para uma sapata associada. Vou utilizar o valor, a dimensão do pilar 1, que é essa dimensão aqui, a basezinha, o 20 centímetros, 0,2, dividido por 2, mais a folguinha, que é a forma lá de madeira para moldagem do pilar, que é 2,5 centímetros. Eu encontrando esse valor, eu chego, né, no nosso centro de gravidade do trapézio, 0,945 metros, que é esse valor aqui, né? Esse ponto aqui. Então, contando da divisa aqui, da base maior do trapézio, eu tenho o seu centro de gravidade localizado em 0,945 metros. E agora, finalmente, a gente vai encontrar a base menor e a maior. Daí vem o quê? Da onde que vem essas fórmulas de base maior e base menor? Vem da área do trapézio. Então, a gente vai trabalhando com essas formulações geométricas aí da área do trapézio para conseguir chegar nesses valores aqui de base maior e base menor. Então, eu estou trabalhando aqui com 2 vezes a área do trapézio total, 4,84, que eu tinha encontrado antes. Aí eu tenho lá, dividido pela altura do trapézio, 2,05. Tudo isso multiplicado por 3 vezes Z, que eu acabei de encontrar, 0,945, dividido pela altura, de novo, 205, menos 1. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar numa base menor do meu trapézio de 1,81 metros. Eu levo para o múltiplo de 5, 1,85 metros. E para a base maior do meu trapézio, eu venho para essa fórmula aqui, utilizando a base menor. 2 vezes a área do trapézio, 4,84, dividido por 2,05, menos 1,85. Isso vai me dar um valor de 2,87 metros, ou, levando para o meu múltiplo de 5, 2,90 metros para o meu trapézio. E aí sim, finalmente, está desenhada a minha sapata trapezoidal final. Ela vai ter uma base maior de 2,90, uma base menor de 1,85 e uma altura, que é essa dimensão, né, de 2,05, e ela vai unir os dois pilares, o pilar 1 e o pilar 2, sendo que o pilar 1 é de divisa. Esse é o desenho final. Meu Deus, que canseira. Foi sapata de divisa mais sapata associada, tudo num exercício só, para vocês verem como que funciona o negócio. Dúvidas, meu povo? Prof, Diga. então vamos lá. Manda. Não, eu tô assim, ficou meio grandinho aqui minhas anotações. Uhum. Então eu vou pegar sempre, vou começar pela sapata de divisa, tal, vou colocar a condição econômica, né? Depois eu procuro a excentricidade para achar a reação verdadeira, né? Para depois verificar se tá ok ou não, né? Caso não esteja, daí tem que adotar o outro valor, né? Para verificar a condição econômica. Beleza. Daí passa para a sapata 2, né? Daí é mais tranquilo. Eu só vou usar essa última parte, né? Vou associar as sapatas
se eu tiver a sobreposição das bases, né, lá Isso. negativa. Caso eu tenha um Ou se valor eu positivo, tiver, eu posso, se eu tiver um valor positivo, e ele tem que estar ele os tem que 10 ser maior que centímetros. 10 centímetros. Ah, então tá, isso que eu queria saber. Ele tem que Maior ser que 10. positivo e maior que 10 centímetros, Uhum. aí eu não preciso proceder os demais cálculos de associação, né? Isso. Se for 10 centímetros, é interessante associar. É, porque fica no limite, né? Fica. Uhum. O ideal é que elas tenham mais que essa distância para que as duas sapatas consigam cada uma trabalhar sozinha. A gente sabe que o solo trabalha, que vai ter movimentação mínimas, claro, mas vai ter movimentação, vai ter recalque, adançamento. Então, o ideal é que trabalhe como elemento estrutural isolado, sozinho. Se tiver uma distância abaixo ali dos 10 centímetros, ou até os 10 centímetros, que é o limite, a possibilidade dessas movimentações atrapalharem a sapata que está do lado. Então, o ideal é montar uma sapata só. Mas aí eu tenho um valor positivo, por exemplo, então 10 centímetros eu vou considerar, vou associar. Por exemplo, 15 centímetros, já não precisa. Não precisa. Então tá ok, isso que eu queria saber. É uma Obrigado. convenção normativa, né? Provavelmente com 10 também não vai dar problema, mas é uma construção ali dentro do cálculo de estruturas para evitar, né? Evitar problemas. É aquela segurança, né, que a gente fala, aquele coeficiente de segurança. Oi, professor, boa noite, é o Joel. Oi, Joel. Eu estava pensando aqui, depois do comentário do colega nosso aí, né, pelo lado do solo, né, analisando as características do solo. Sim. Por exemplo, eu imagino que tem que, né, quanto maior um pouco, ia ser melhor, porque dependendo da plasticidade, da característica do solo, ia ser realmente difícil de trabalhar, assim, eu imagino, se num espaço para você construir duas sapatas, num espaço de menos de meio metro. Uhum, uhum. Se for num solo, por exemplo, com bastante plasticidade ou arenoso, ele ia se movimentar, ia dificultar, por exemplo, uma sapata ia dificultar a construção da outra. Uhum, com certeza, e dificulta mesmo. O ideal é que a gente tenha uma distância boa, assim, entre as sapatas. A gente fala desses valores por questão estrutural, né? Tipo, de carga mesmo. Sim. Mas para construção mesmo faz todo sentido. Tem que separar, tem que ter uma distância legal. O meio metro seria o ideal, né? Eu penso também assim, na execução, né, dela, né? Dependendo do solo, é claro. Mas, de um modo geral, eu acho que é difícil da gente cair num solo muito... assim, não é muito comum de você ter a sorte de cair num solo que te garanta por se trabalhar numa faixa mais estreita, né? Sim, sim. Tem essa dificuldade, né? O ideal é que acho que nem economicamente para utilização de concreto seria viável ter sapatas tão próximas. Faz sentido mesmo. Beleza, meu povo? Faltam uns 5 minutos aí. Vamos falar da prova? Para fechar. Antes, obviamente, né? Trabalhinho para a semana que vem. Tava indo tão bem até agora. Tava indo tão bem. Vocês têm que treinar aí, meu povo. Então, eu vou deixar uma sapata bem similar, tá? Então, é a mesma ideia. Não, nem se preocupe. É uma sapata bem similar. Então, o lance é assim, o que vai mudar? Vão mudar os valores, né? Então, a gente tem também um pilar maior aqui na divisa, 30 por 60, tem uma carga, tem o segundo pilar, ele é quadrado também, 30 por 30, carga 900. Tem a distância entre os dois de 2 metros, e aí nós temos uma tensão admissível do solo de 450. E aí é que eu deixei o que o Altamir acabou de perguntar, para que não fique dúvida, tá? A distância entre as sapatas deve ser maior do que 10 centímetros para os nossos cálculos, beleza? Tem que ser maior do que 10 centímetros. Se der 10 ou der menor do que isso, ou der negativo, vocês associam e fazem uma sapata só, né? Que é o modelo que a gente fez hoje.
E aí, até quando, professora? Manda para mim por e-mail até o dia 11, que é a segunda-feira que vem. Até meia-noite eu recebo no meu e-mail. Coloquem o nome no arquivo, coloque o nome do aluno no arquivo para facilitar a vida da professora, por favor, tá? Ajuda muito. Aí eu consigo trazer as notas para vocês muito mais rápido, beleza? Eu sei que vocês adoram, tá? Então, eu agilizo o processo se o nome do aluno estiver ali, senão eu tenho que ficar caçando e-mail, daí o negócio fica tenso. Beleza? Esse para a semana que vem. Não esqueçam do que está rolando hoje ainda. Manda para mim lá no e-mail até meia-noite. Eu estou recebendo, tá? Galera, vamos falar sobre a prova, né? Rapidinho aqui para fechar a correção. Então, nós tínhamos, acho que eram seis questões? 6 questões. Acho que eu fiz 6 meio para tudo. Então, vamos lá. Primeira questão. Analise as afirmações apresentadas sobre os processos de investigação. Era um verdadeiro ou falso, né? Que estava separadinho em várias ali. Então, primeiro, conhecer o terreno onde a edificação será construída em seus entornos é essencial, pois a instabilidade do solo das construções vizinhas pode limitar a escolha do tipo de fundação. Verdadeiro, né? A gente precisa conhecer o que está acontecendo ali para conseguir escolher a fundação mais adequada, tá? Segunda, apenas obras de grande porte precisam de investigação geotécnica no solo com o ensaio normativo principal. Falso, tá? Todas as obras precisam de investigação geotécnica. Claro que vai estar trabalhando dentro do seu tamanho. Isso é uma cultura que a gente tem dentro da construção civil, mas, né, está errada. A gente tem que trazer essa cultura aí de que sempre precisa de investigação geotécnica para a gente prever possíveis problemas que o solo pode gerar. Terceira, o ensaio principal preliminar que deve ser realizado é o ensaio de Cone, ou CPT, o qual tem perfuração do terreno e coleta de amostras para o laboratório. De amostras para análise no laboratório. Falso, né? O ensaio que a gente trabalha aí, que é o normativo principal, é o SPT, né? Sondagem rotativa percussão, tá? Então, não é o ensaio de Cone. Próxima, sendo a área do terreno de 1.250 metros quadrados, onde será realizada uma sondagem no solo, o número mínimo de furos será de 6. É falsa também, né? O número mínimo de furos é 7, se não me engano, fazendo as contas. Acho que era isso. E aí, a última aqui. Última. Para edificações com área a ser construída menor do que 200 metros quadrados, o número mínimo de furos de investigação geotécnica é 2. Certo? Verdadeira. Começa com 2 furos, né? Que é o que a gente conhece ali da nossa norma de investigação geotécnica. Aí entra o para qualquer edificação, né? Independente do tamanho. E aí a nossa segunda questão aqui era uma questão aberta, que falava sobre os métodos de investigação. Então, era para vocês citarem um exemplo de ensaio para cada método de investigação. Um direto, um semidireto e um indireto. Eu trouxe aqui os ensaios, né? Não precisava explicar nada, era só para citar mesmo, para trazer um exemplo de cada tipo de ensaio. Beleza? Bem tranquila essa também. Terceira, essa aqui. Calcule os valores de N do SPT para o furo de sondagem número 1 indicado na tabela. Então, o que eu queria? Essa resposta aqui, né? A última coluna, encontrando os valores de N. Como que vocês conseguiam os valores de N? Somando as duas últimas perfurações aqui de 15 centímetros, tá? Então, foi somando. E aí o pulo do gato era no final, quando chegava nas frações. E aí, quando chegava nas frações, a gente sempre pega a última fração. E como é uma fração, a gente não conseguiu atingir a penetração por completo ali dos 15 centímetros, eu tenho que pôr a fração inteira, tá? Então, eu ponho
40 por 7, 44 por 10, 42 por 8. Alguns não colocaram a fração inteira, né? Colocaram só o valor de cima, tá errado. Tem que pôr inteiro, para mostrar que não teve uma perfuração completa. Questão 4, vamos lá pro fervo. Ihu! Essa aqui, né? Ah, meu Deus, essa que eu estava esperando, professora. É essa, é agora. Então vamos. Na construção de um edifício residencial e comercial de 35 andares, você precisa escolher a fundação adequada. O solo apresenta camadas com resistência compatível ao projeto, já nos primeiros 2 metros de profundidade em solo coesivo e sem a presença do lençol freático. Considerando que a carga de edificação é elevada para a distribuição no solo e que as tensões de tração exigem a presença de armadura, qual seria a fundação mais adequada? O que eu estava buscando com essa questão? A escolha de uma fundação rasa, obviamente, por falar que os primeiros metros ali já tinham uma resistência que a gente poderia utilizar, mesmo para um prédio, né, onde a gente tem uma carga tão alta. Sim, a gente tem 35 andares, mas o ideal é que se a gente tiver a possibilidade de trabalhar com a fundação rasa, mesmo que ela esteja em conjunto com uma fundação profunda, que a gente utilize a fundação rasa como escolha. As respostas que eu estava buscando seria a sapata de concreto armado, a gente até viu acho que foi na semana passada ou na anterior, em questão teórica, onde que a gente coloca esse momento do vento para que a sapata consiga aguentar esse processo de arrancamento. Dá para fazer esse cálculo. O radier, tá? O radier é uma opção, porque ele tem uma grande área, a gente faz uma laje de concreto armado, então essa grande área consegue reduzir a distribuição dessas altas tensões que vem desse edifício que tem muitos andares e vai distribuir para o solo de uma maneira mais adequada, sem danificar o solo, sem romper. E uma das respostas mais legais que eu obtive foi de um aluno só, foi o radier estaqueado, tá? Que é também uma opção bem legal para a gente ter a utilização da fundação rasa, onde a gente tem essa grande área aí, e também tem as estacas para resistir a esse processo de arrancamento, tá? Mas tinha que ter a parte da fundação rasa, o objetivo era esse. Beleza? E aí teve alguns erros de conceito, de falar que uma fundação profunda era rasa, alguma coisa nesse sentido, né? Eu peguei também, fora as colas, né? Aí, se você passou a tua resposta para o colega, aí realmente foi zerado. Sempre tem, né? Sempre tem alguns que querem testar para ver se eu realmente vou ler. Sim, eu vou ler. Todos. Trabalha isso, basicamente. Quinta questão. Você foi contratado para realizar um estudo das fundações a serem utilizadas em uma obra de um shopping a ser construído na cidade nos próximos 2 anos. Analisando as cargas da edificação, chegou à conclusão que há necessidade de fundações com capacidade de 63 toneladas força. E aí a gente queria o diâmetro mínimo da estaca, sendo que eram estacas pré-moldadas de concreto armado vibrado com furo central. Para que eu precisava dessas informações? Para a gente chegar lá nos valores, né, de resistência da estaca, tá? Então, um dos problemas que teve nessa questão foi que vocês foram em outra opção de estaca. E aí mudou o valor aqui, né? E aí, quando muda o valor aqui, muda o valor na conta também. Eu considero parcial, desde que o quê? Não tivesse completamente copiada. Mas eu considerei parcial porque eu vi que foi um erro pontual, tá? Que o procedimento estava completo. E aí, utilizando aqui as fórmulas, né? Tinha um formulário lá para vocês. A gente pegava o 63, transformava para quilonewtons, 630. Fazia 4 vezes 630, dividido por π vezes 9.000, que era aqui o MPa, a situação mais de menor resistência da estaca. Alguns de vocês fizeram para as duas, tranquilo, né? Não precisava, mas, né, de boa. Não era requisito.
Também não tirei ponto de quem fez as duas, tá? E daí o valor dava 0,298 metros ou 30 centímetros. Esse valor aí. Tá? O maior erro que eu vi aqui de vocês foi escolher na hora da tabela lá. Teve alguns que escolheram diferente. Daí deu um valor um pouquinho diferente. Por isso que é legal quando tem o quê? A conta. Porque aí eu consigo ver aonde que vocês erraram, né? Quando vem com o valor bruto, daí eu não consigo ver. Se o valor estava errado, eu não tinha como ver a conta. Aí não tem muito o que eu fazer, tá? E aí a última é uma questão de associação, né? Dos tipos de estaca com as suas definições, tá? E aí essa era a última questão da prova. Pessoal, em relação às questões no geral, é o que eu falei para outra turma na quinta-feira, vocês têm muito a ilusão de que as questões de múltipla escolha são fáceis e que é com elas que vocês vão tirar nota. Na verdade, não. O que ajuda vocês são as questões abertas, porque é ali que eu consigo ver a linha de pensamento, é ali que eu consigo dar parcial quando é possível. E nas questões fechadas, se você errou, você errou. Eu não tenho o que eu fazer. Ele acaba zerando no sistema, né? E aí limita para a gente dar a nota. Não tem como saber o que você pensou. Ah, mas eu pensei em marcar outra aqui, não aparece. Né? No aberto a gente consegue ver, nossa, mas foi só aqui que ele errou. Então, né, a gente consegue ter essa visualização e elas ajudam bastante. Dá um serviço para corrigir, mas aumenta bastante a nota de vocês, tá? E aí vem a última questão aqui. Então, nós tínhamos a estaca pré-moldada. Essa fundação é fabricada fora do local da obra e possui o maior controle tecnológico do material de composição. A estaca hélice contínua, furo realizado com lâmina helicoidal, e ao chegar na extremidade, o concreto é bombeado pelo eixo do próprio equipamento, do fundo para a superfície. Estaca Frank, furo realizado pela cravação do tubo metálico, com apiloamento do concreto magro no fundo, formando uma base alargada para a regularização da extremidade da estaca antes da concretagem. Estaca Frank. Letra D, estaca raiz. Estaca esbelta, moldada em loco, com finalidade de reforço de fundações ou de taludes inclinados. Estaca mega. Estaca posicionada com uso de macaco hidráulico para reforçar fundações já existentes em locais de difícil acesso. E a letra F, escavada com lama bentonítica. Furo é estabilizado com tubo metálico e fluido. E à medida que a concretagem é realizada, o fluido é liberado pela superfície do local da estaca. Tá? Então, eram essas as associações ali que são feitas. Dúvidas em relação à prova? Acho que não, professor. Tranquilo? Tranquilo. Galera, toda essa aula de hoje, com a correção, ela tá em PDF lá para vocês no OneDrive, tá? Então, se ficar alguma dúvida, alguma coisa pontual, ou se vocês quiserem, né, saber mais da nota e tudo mais, vocês podem ir atrás e a gente vai conversando em casos aluno por aluno. Mas, no geral, assim, acho que essa foi a disciplina que o pessoal foi melhor nas minhas matérias, né? Até porque não tava tranquilo ali, as questões abertas não possibilitavam tanta cola assim, igual eu tive nas outras, né? Então ficou mais fácil de dar nota para vocês, tá? Acho que uma das questões que eu até comentei com o pessoal de materiais, também vou comentar com vocês de novo, reprodução de erro, né, pessoal? Acontece muito de algum aluno fazer a prova, né? A gente sabe quem são os que fazem e a galera confia, né, e tal, e reproduz ali, e a pessoa acaba errando algum ponto, alguma questão ali que perdeu a interpretação, né, acabou trocando, e vocês vão reproduzindo esse erro ao longo ali, os próximos que enviam, os próximos 20, e daí vai aquela reprodução de erro, a gente sabe de onde que veio. E
O legal é que vocês façam o quê? Leiam, né? Às vezes você lendo, você fala, nossa, mas tá estranho, nossa, mas... Né? Então, analisem se vale a pena realmente só reproduzir para entregar em 10 minutos, ou se é melhor gastar uma meia horinha ali e fazer um negócio bem feito, tá? Queria agradecer aí a participação de todos nessa aula, que de novo foi mais comprida do que eu esperava. Temos trabalho para hoje, temos trabalho para segunda que vem, tá? E aí a gente vai conversando semana que vem, tubulão, beleza? Ficou alguma dúvida ainda? Tranquilo? Quem não está com dúvida, está dispensado, tá? Era isso por hoje. Eu vou fechar a gravação primeiro. Obrigado, professora. Boa noite.